No programa de hoje, vamos conhecer Magdala, um sítio arqueológico bem relacionado com a história do Novo Testamento, especialmente por causa de uma famosa mulher que viveu aqui, Maria Madalena. O que esse lugar poderia nos revelar a respeito dessa misteriosa seguidora de Jesus? O programa Evidências está só começando. O nome Magdala pode ter duas origens. Pode vir do aramaico Magdala, que quer dizer algo como grandioso, torre ou literalmente grande lugar, mas pode também vir do hebraico Migdal, que significaria torre ou farol. A bem da verdade, nenhuma torre ou farol foram encontrados aqui até agora, mas considerando a sua vizinhança com o Mar da Galileia, pode ser este um título bem apropriado. Agora, pode ser também que Magdala venha do aramaico Migdala Nunia, que significa torre dos peixes. O sentido aí não seria uma torre para iluminar o caminho dos barcos, mas um lugar para salgar os peixes. A bem da verdade, seria importante admitir que o Talmud, uma literatura judaica, distingue entre duas cidades chamadas de Magdala. A primeira seria esta, a Migdala Nunia, aqui onde estamos. A outra seria Magdala Gadar. Uma, esta aqui, perto do Mar da Galileia, a outra perto da cidade dos Gadarenos. O nome que aparece na versão revista de Mateus 15:39 para Magdala é Magadã, que está em alguns manuscritos gregos. É provavelmente outro nome para o mesmo lugar, ou então outra aldeia tão próxima da primeira que, no fundo, acabavam sendo uma só cidade. Há várias questões que levam os arqueólogos a concluir que este sítio, e não outro, seria o lugar original da cidade de Magdala. Um ponto forte é a permanência até o século XIX do apelido Teri-Hai para este assentamento, que significaria algo como o lugar de salgar os peixes. Além disto, os arqueólogos encontraram inequívocas ruínas do primeiro século que aumentam grandemente a chance de estarmos na antiga cidade visitada por Jesus Cristo. Note que atrás daquelas montanhas ali tinha o caminho para Nazaré. Logo, quem vinha daquela região tinha obrigatoriamente de passar por aqui antes de chegar à Galileia. Aliás, este era o primeiro acesso de quem vinha à região dos Galileus. Logo, considerando que Jesus vinha de Nazaré, vinha daquela região, ele obrigatoriamente passou aqui por essa cidade. Em setembro de 2009, uma arqueologia de resgate foi feita aqui às pressas por causa da construção daquele edifício ali, um moderno hotel aqui em Israel. Esse ato de resgate é comum na arqueologia quando uma antiguidade qualquer é encontrada por acidente num lugar. Então o Departamento de Antiguidades dá aos arqueólogos um espaço de alguns dias, talvez alguns meses, para salvar tudo o que eles puderem daquele sítio antes que o novo prédio seja construído. Então, restos de cerâmica, moeda, tudo foi resgatado. Porém, com o tempo, eles mudaram o design da construção e hoje aqui o lugar está bem preservado e novas escavações continuam acontecendo aqui em Magdala. Magdala também ficou famosa na história por ser o reduto e o quartel-general de um famoso líder judeu chamado Yosef ben Matitiyahu. Esse líder tornou-se famoso e ficou conhecido pelo nome de Flávio Josefo, que escreveu um grande tratado da história dos judeus. Josefo viveu no primeiro século e foi o governador aqui da Galileia durante o tempo da Grande Revolta Judaica, que durou de 66 a 73 depois de Cristo. Foi essa revolta que culminou na destruição de Jerusalém, do templo e da fortaleza de Massada, o grande orgulho da arquitetura de Herodes. De acordo com o testemunho histórico de Josefo, Magdala tornou-se naquele tempo um centro de reunião dos rebeldes que desafiavam Roma. Aquelas pessoas não eram cidadãos da cidade de Magdala, mas pessoas que vieram de várias regiões para se ajuntar aqui. Em 67 d.C., forças romanas comandadas por Vespasiano alcançaram a cidade de Magdala e a sitiaram. Foi uma tremenda carnificina que esse assentamento testemunhou.
Depois da queda, muitos rebeldes que sobreviveram fugiram de barco pelo Mar da Galileia. Alguns ainda foram alcançados por outros barcos romanos e as águas do Mar da Galileia então ficaram, nesse momento, manchadas de sangue. Uma batalha de barcos romanos contra barcos de judeus rebeldes. Foi uma cena realmente terrível de se imaginar. Os soldados de Roma mataram todos os habitantes da cidade que sobreviveram. E embora tenha havido vários assentamentos menores na região, Magdala nunca mais se restabeleceu. Ela se tornou uma cidade perdida e esquecida sob um monturo de pedras e terra de mais de 2000 anos. Mas sendo um entroncamento entre a história do judaísmo e do cristianismo, Magdala tem uma história única no passado e um papel promissor no futuro. Agora, deixe-me aproveitar o ensejo de ser Magdala conhecida como uma cidade onde se salgava peixes, para falar para você um pouquinho sobre o ofício de pescadores nos tempos de Cristo, mesmo porque esta era a atividade mais comum aqui da região. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4, 18 e 19. Peixes, pescas e pescadores são constantemente mencionados no relato dos evangelhos. E não é de se admirar, considerando que o ministério de Jesus começou no entorno do Mar da Galileia, embora, a rigor, não seria um mar de água salgada, mas sim um grande lago de água doce. Dos 12 apóstolos de Cristo, percebemos que pelo menos 7 deles, a saber, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Tomé e Natanael, eram provavelmente pescadores. Sendo Magdala uma cidade onde salgava-se o peixe, é de se presumir que aqui também ficava uma grande indústria pesqueira da região. O peixe pescado deveria ser imediatamente secado e salgado ou ainda colocado numa conserva para a produção de molhos que eram preservados em potes de barro chamados ânforas. Essas ânforas eram um recipiente para embalagem e despacho dos peixes para todo Israel e até fora do país. Esta é uma garrafa de molho chamada garum, um condimento à base de peixe muito popular nos dias de Cristo e que era vendido em todo o Império Romano. Magdala tinha grande produção desse molho. Como você pode ver, essas informações nos permitem compreender que Magdala era uma cidade próspera naqueles dias e a pesca era a grande fonte de renda dessa região. Imagine agora o que deve ter significado para aquele povo o milagre da multiplicação dos peixes que Jesus fez em mais de uma ocasião. E só para constar, o peixe mais comum dessa região não é nenhum outro senão a simples e conhecida tilápia. Isso talvez tenha surpreendido você, não é mesmo? Embora a Bíblia não negue a pesca com anzol, afinal de contas esse método também era conhecido naquele tempo, quando menciona-se nos evangelhos que os discípulos eram pescadores, etc., devemos ter outro quadro em mente. Os discípulos pescavam com redes que podiam ser usadas tanto em alto mar como com barcos quando estavam na borda do lago. Essas redes usadas nas bordas eram como se fosse um aro com uma rede presa, parecendo aquelas para capturar borboletas, sabe? Era um trabalho árduo e muito exaustivo, nada parecido com aquela cena tranquila de um pescador debaixo de uma árvore, perto de um lago, com sua vara de pesca, calmamente esperando pelo peixe. Muitas vezes, ao se pescar com uma rede, não é o peixe que se vê atraído por uma isca, mas é o pescador que vai atrás do cardume e luta com ele para apanhá-lo. E ele não pode se contentar com um ou dois. É a quantidade que garante o sucesso da pescaria. É dentro desse contexto que devemos entender a promessa: eu farei de vocês pescadores de homens. A imagem não é de cristãos parados, esperando calmamente que um de fora se converta para a isca que ele colocou, mas sim seguidores ávidos, pessoas que querem pregar a palavra, que querem levar multidões aos pés de Cristo. Literalmente, pescadores do céu querendo levar cardumes para o reino de Jesus. Este é o sentido espiritual da pescaria do céu. É lógico que isto não nega o trabalho pessoal, individual de cada um ganhando o outro, mas potencializa a dimensão do mesmo, lembrando que o nosso objetivo é pregar para o mundo inteiro e não apenas para um grupo de pessoas. A diferença, é claro, é que na pescaria do Evangelho não se captura o peixe para matá-lo e vendê-lo no mercado, muito menos para que vire molho para a cozinha. Pelo contrário, captura-se o peixe para que ele passe realmente a ter uma vida que ele jamais conheceria
a menos que entrasse na rede da salvação de Deus. No início dos anos 1960, os arqueólogos encontraram no antigo porto de Magdala esse mosaico pavimentando uma via pública. Note que ele traz o desenho de um barco típico dos dias de Jesus. O achado desse desenho ajudou, juntamente com outros achados, a definir como seria um típico barco de pesca da Galileia dos tempos de Cristo. Agora, imagine o privilégio de poder estar no barco original em que Jesus esteve com seus discípulos. Imagine o privilégio de ouvir pessoalmente a voz de Jesus e os seus ensinos. Aliás, deveria ser o timbre de voz mais lindo. Como deveria ser a voz de Jesus? Eu sei que essa pergunta parece especulativa, mas eu acho que todos gostariam de saber como era a voz do Mestre. Somente no céu teremos essa resposta. Somente ali teremos o privilégio de ouvir a voz meiga do nosso Salvador. Um dos mais importantes achados de Magdala está justamente aqui atrás de mim, os restos de uma sinagoga que existiu na cidade no primeiro século da era cristã, exatamente nos dias de Jesus Cristo. Como já dissemos, ela foi acidentalmente descoberta quando uma congregação católica pretendia construir aqui um hotel para peregrinos. Isto foi em 2009. De lá para cá, o parque foi cercado e ano após ano está sendo cada vez melhorado para receber visitas do mundo inteiro. Pessoas que vêm conhecer essa preciosidade dos templos do Novo Testamento. E olha que edifícios assim, geralmente ficam a vários metros abaixo do solo. Mas esse aqui estava a apenas 1 metro e assim permaneceu por quase 2000 anos intocado. Há vários elementos aqui que nos permitem concluir que esta era uma sinagoga e não outro tipo de edificação. O formato, o mosaico que está ali atrás, a localização no sítio, mas o que realmente confirmou se tratar de uma sinagoga foi uma rara pedra decorada que eu vou mostrar para vocês, que foi encontrada bem aqui no meio. Eu vou mostrar uma cópia dela para vocês. É essa pedra aqui. Veja que ela está toda decorada no estilo dos tempos de Herodes Agripa, quando o templo ainda funcionava lá na cidade de Jerusalém. Veja que ela tem rosas e rodas de fogo que podem ser uma referência à visão do profeta Ezequiel. Na parte da frente, temos colunas que certamente representavam o templo juntamente com vasos de purificação. Além disso, ela tem o desenho de uma menorá ou o candelabro de 7 chamas que ficava no interior do templo. Alguns arqueólogos são de opinião que quem esculpiu esta pedra viu pessoalmente o candelabro original ou então usou de informações dadas por alguém da família sacerdotal que visitou o templo por dentro e viu o objeto sagrado. E essa pedra, o que seria? Alguns pensam que seria um altar ou, quem sabe, um lugar de orações, mas o mais provável é que seria o púlpito, onde o rolo da Torá era aberto todos os sábados. Agora, considerando que Jesus visitou várias sinagogas dessa região e pregou nelas, é altíssima a chance de Jesus ter pregado aqui em Magdala. E quem sabe, sobre este púlpito, ter aberto e ensinado a palavra de Deus. As pessoas daqui talvez não fossem tão tradicionais como aquelas que moravam lá na Judéia, especialmente em Jerusalém. Mas isto não significa que elas não dessem importância às práticas religiosas. Veja, por exemplo, esses tanques de purificação que nós encontramos aqui na cidade de Magdala, vários deles. Eles são um indício de que as pessoas aqui davam muita importância aos rituais do judaísmo daquela época. Esses tanques usavam água corrente de alguma fonte local e não água de chuva, o que nos faz ter uma ideia das chamadas águas vivas mencionadas na Bíblia Sagrada. Mas apesar do imenso valor desse achado arqueológico, isto é, da cidade de Magdala,
A curiosidade maior dos que vêm aqui, talvez a sua ao assistir esse programa, seria conhecer mais sobre a vida daquela famosa mulher que passou por aqui e que ficou imortalizada pelo nome de Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Sendo sem dúvida uma das personagens mais conhecidas do Novo Testamento, Maria Madalena é citada umas 12 vezes. Mas o que a faz realmente famosa é a crença difundida de que ela teria sido uma prostituta que foi transformada pela palavra de Deus. A famosa Maria Madalena arrependida, exemplo de penitência e transformação para os pecadores. Uma questionável relíquia do que seria o seu crânio é conservada na França e visitada por pessoas do mundo inteiro. Até uma imagem foi idealizada a partir do crânio de como seria o rosto de Maria Madalena. Mas tudo isso não passa de folclore da piedade popular. Seja como for, a ideia que temos de Maria Madalena é de uma mulher charmosa, de longos cabelos, atormentada pelos seus pecados e pelo seu passado e que de algum modo representa a imagem da igreja, arrependida e pecadora. O livro de Dan Brown, O Código da Vinci, polemizou ainda mais o assunto, pois o autor, baseado no Evangelho Apócrifo de Filipe, afirmava como verdade histórica que Jesus se casara com Madalena e tivera filhos com ela. Tal fantasia se mostra errônea por si mesma e até historiadores liberais e céticos não apostam tanto nela. Veja algumas razões básicas porque Jesus simplesmente não pôde ter sido o marido de Maria Madalena. Não há nenhum documento historicamente confiável que afirme isso. Os dois evangelhos apócrifos mencionados por Dan Brown são tardios e não são considerados historicamente confiáveis nem pelos teólogos liberais. Aliás, nem mesmo os mais antigos inimigos do cristianismo levantaram essa hipótese na antiguidade, mas apenas alguns gnósticos tardios que viveram séculos depois de Jesus Cristo. A Bíblia não teria motivos para esconder o casamento de Cristo. Não há simplesmente base alguma para dizer que o casamento de Jesus seria algo censurável. Pelo contrário, vários rabinos eram casados e nada na teologia judaica indicaria que o Messias devesse ser necessariamente solteiro. Pelo que, se Jesus fosse casado, os discípulos não teriam a menor razão para esconder ou ocultar isto dos seus leitores. Paulo não cita Cristo entre os casados. Paulo, em defesa dos seus direitos como apóstolo, na sua primeira carta aos Coríntios, não faz alusão a este pretenso casamento de Jesus. Ele menciona Cefas, os irmãos do Senhor, mas não cita o nome de Jesus nem por inferência. Ora, isso seria muito estranho. Se Jesus fosse realmente casado com Maria Madalena, Paulo jamais deixaria de citar o seu nome. Paulo, como nós sabemos, quando queria convencer o seu auditório, valia-se de todos os recursos e argumentos possíveis. Maria provavelmente não tinha marido. A prática natural daquele tempo era associar as mulheres a seus maridos, filhos, e o nome desses funcionava como se fosse um sobrenome para ela. Assim temos Joana, a mulher de Cusa, Maria, mãe de Tiago e José, etc. Mas, nesse caso, é interessante que Maria é chamada pela sua cidade, Maria de Magdala. No entanto, deve-se admitir que, até no meio católico e evangélico mais conservador, é corrente pensar em Maria como a ex-prostituta. Por isso, faz-se necessário sabermos o que realmente a Bíblia nos diz sobre esta seguidora de Cristo. Nos quadros e obras de arte, ela sempre aparece com roupas provocantes, um manto vermelho, cabelos soltos, ajoelhada junto ao pé da cruz ou atirada devotadamente aos pés de Cristo. Os quadros sempre trazem elementos associados a ela: o jarro, o crânio, o livro e um ovo vermelho. O significado preciso desses elementos ainda é tema de debate entre os historiadores da arte. Porém, o fato é que, quando vamos procurar no Novo Testamento a existência da adúltera ou da prostituta Maria Madalena, nada encontramos a respeito. O Papa fez uma ligação entre Lucas, capítulo 7 e 8, supondo que Maria Madalena era a mulher que ungiu os pés de Jesus. Mas, a bem da verdade, comentaristas bíblicos questionam se a unção de Jesus mencionada em Lucas, capítulo 7, seria a mesma encontrada em João, capítulo 12. Esta, sim, realizada por Maria Madalena. Mas, ainda que se trate da mesma mulher, Maria, não sabemos com certeza qual era o seu pecado, porque ele não é mencionado no texto. Nada ali diz que ela tenha se tornado uma prostituta. A expressão uma mulher pecadora, embora pudesse sim se referir a pecados sexuais, não se limitava a isso.
Uma mulher sem filhos, doente ou abandonada seria igualmente considerada pecadora ou impura diante das leis de purificação do judaísmo antigo. Ademais, considerando que se trate de Maria Madalena, Lucas 8, verso 2, fala que Jesus expulsou dela 7 demônios, o que pode ser uma pista de sua condição de pecadora. Esta, portanto, estava mais associada a uma questão espiritual do que qualquer outra coisa. Mas o modo como o drama é mencionado em João nos leva a pensar que o próprio Simão a induziu a algum tipo de pecado. Mas mesmo neste caso, uma simples coação sexual poderia ser considerado naquela época um pecado de adultério, mesmo que ela fosse apenas violentada. Agora devemos também admitir que uma antiga tradição cristã identifica Maria Madalena com a irmã de Lázaro e Marta, chamada Maria de Betânia, o que é bastante plausível. A aparente contradição dos sobrenomes pode ser explicada se entendermos uma como sendo a sua cidade de nascimento e a outra como a cidade onde ela morou. Jesus, por exemplo, nasceu em Belém, mas foi mais tarde conhecido como Jesus de Nazaré. Agora, o que ficaria difícil no caso de Maria é entender por que e quando ela saiu de uma cidade e migrou para outra. Sendo assim, ela foi a primeira a deixar o túmulo de Jesus e a primeira a ter o privilégio de vê-lo ressuscitado. Por fim, existe uma ligação errônea, ou pelo menos bastante improvável, das passagens que falam de Maria Madalena e que levaram alguns a identificá-la com aquela mulher adúltera de João capítulo 8. A mulher de João 8 era casada, senão não teria sido acusada de adultério, mas nada confirma que seria a mesma Maria de Betânia ou Maria de Magdala, visitada por Jesus Cristo. A história da interpretação bíblica jamais associa ambas as mulheres como sendo a mesma pessoa, o que não significa, é claro, que as histórias não sejam verdadeiras. Como esse lugar respira história. Histórias reais que têm a ver com a minha e a sua realidade pessoal. Mas para terminar esse programa, eu queria levá-lo a uma reflexão de algo que sempre me intrigou. Por que Maria Madalena não reconheceu Jesus? Veja o relato bíblico e conclua por si mesmo. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para ver o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. João 20, 11 a 15. Mas quando Jesus fala com ela então reconhece a sua voz e grita em aramaico Rabone, que quer dizer meu mestre. Curiosamente, por coincidência ou não, esse termo só aparece mais uma vez no Novo Testamento. É quando o cego, no Evangelho de Marcos, se dirige a Jesus clamando de Rabone e então suplica: Senhor, que eu torne a ver. As lágrimas de Maria impediram-na de ver o rosto do Mestre, mas a sua experiência fez com que ela reconhecesse a voz do seu Senhor, que revelou quem ele era. Será que o mesmo não acontece com cada um de nós? As lágrimas que soltamos, e que não são poucas, embaçam a nossa vista e nos impedem de reconhecer a Cristo. É nesse momento que devemos ter a intimidade o bastante com o nosso Senhor para reconhecer a sua voz, mesmo em meio ao sofrimento. E no momento da dor, clamar ao céu: Rabone, meu mestre. Que história fantástica, não é mesmo? Maria Madalena. De Magdala para a Bíblia, da Bíblia para as páginas da história e da história para a eternidade. Uma mulher de fibra que soube o que era viver e andar com o seu Salvador. Na semana que vem, continuaremos com o nosso programa Evidências por mais uma aventura pelas terras bíblicas em Israel.